Então, pelo que podemos deduzir, então Satanás é expulso do céu, a terça parte dos anjos vem com ele. Então, Satanás antes era Lúcifer, agora é Satanás, tornou-se inimigo de Deus. Os anjos eram anjos, agora se tornam demônios. Então eles são expulsos e vêm para a terra. E Deus cria Adão e Eva, e Satanás então vem e engana Eva. Adão então vem e transgride a norma de Deus, desobedece a Deus, peca. E a partir daí, nós temos o homem pecador, a semente do pecado, gerando morte espiritual em todos os homens, gerando também morte física e morte da alma, separação de Deus. E Satanás continua na terra, é espírito, né? E ele continua então inspirando os homens, né? A Bíblia chama os homens agora de filhos da ira, conduzidos, orientados por Satanás e seus demônios. Onde houver aí coisa ruim, toda coisa ruim é inspiração maligna. Deus não inspira ninguém para fazer o mal, para fazer qualquer coisa ruim. Então o pecado, quem instituiu, quem inventou, quem criou o pecado foi Satanás, não foi Deus. A morte, as doenças, as enfermidades, tudo de ruim que tem no mundo é porque o pecado entrou no mundo e o responsável é Satanás, não é Deus. Todo o sofrimento do ser humano foi causado exatamente por causa do pecado. Deus só quer o bem das pessoas. Se você olhar para Jesus, Jesus andava pregando e não ficava ninguém perto dele doente, nem morto. Ele ressuscitava os mortos, curava os enfermos, os doentes, libertava os cativos. Deus só quer o bem. Deus não quer o mal de ninguém. Deus não quer ver ninguém doente, ninguém sofrendo, nada disso. Deus só quer o nosso bem. Vamos aí, tópico 2, o pecado no Éden. Adão tinha permissão de Deus para comer de todas as árvores do jardim, exceto a árvore da ciência do bem e do mal. De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Gênesis 2, 16b e 17. A advertência foi clara. Quando o casal comeu do fruto proibido, eles perceberam que estavam nus e procuraram se esconder da presença de Deus. Gênesis 3, 7 e 8. Era a ruptura imediata da comunhão com Deus, a morte espiritual. O próprio Deus anunciou a vinda do Redentor, Gênesis 3,15, e em seguida pronunciou a sentença do casal, Gênesis 3, 16 e 19, e a sua posteridade. Foi por causa dessa desobediência que o pecado entrou no mundo, e com ele a morte, Romanos 5,12. Esse desastre é conhecido como a queda da humanidade. Então veja bem que Adão tinha permissão de Deus para comer de toda a árvore. Mas tinha uma árvore, que é do conhecimento do bem e do mal, que esta foi proibida. Assim também o homem, basta proibir. Qualquer ser humano, se você proibiu de fazer uma coisa, diz isso não pode, ele já fica com desejo de fazer aquilo. Por exemplo, o adultério, quando você diz você não pode, você casou-se, não pode ter um ato sexual com outra pessoa além do seu cônjuge. Então o que acontece? A pessoa passa então a desejar isso porque é proibido. E esse é o pecado. Se falar assim, fumar faz bem, ninguém quer fumar, mas quando fala fumar faz mal à saúde, então dá o desejo. Bebida alcoólica faz mal, então dá o desejo. A droga faz mal, então dá o desejo. O pecado é o desejo de transgredir uma norma. Ninguém vai ficar numa roda de amigos dizendo que passou a noite inteira tomando leite. Por quê? Ninguém vai achar vantagem nisso. Porque leite faz bem para a saúde. Então, ele vai falar que passou a noite inteira bebendo cerveja, bebendo uísque, bebendo cachaça. Que as pessoas vão admirar. Porque ele fez o quê? Uma coisa errada. Ele exagerou em fazer uma coisa errada. Então as pessoas elogiam, gostam. Por quê? Por causa do pecado. Então é transgredir uma norma. É fazer algo que é errado. E ele sabe que é errado fazer. Então quando Deus diz para Adão que ele não pode comer daquela árvore, ele passou imediatamente a desejar comer daquela árvore.
o fruto daquela árvore. Então, Satanás engana Eva e ela oferece a Adão e ele aceita, ele come. Então, imediatamente após comer, ele percebe que estavam nus. Então, antes não percebiam, porque existia uma inocência, né? É como as crianças. A criança, se deixar, ela anda nua o tempo todo. Ela nem percebe que está nua, nem sabe que está nua. Por quê? É uma época da inocência. Ela não tem conhecimento do pecado. Ela não tem conhecimento da maldade do ser humano. Então Adão e Eva eram assim. Eles não tinham consciência que estavam nus. Mas a partir da entrada do pecado, imediatamente eles percebem. Então existe agora maldade, existe agora má intenção, existe agora malignidade. Então olha só que o pecado faz isso, faz a pessoa deixar a sua inocência, deixar a sua integridade, deixar o seu amor, deixar tudo que é bom. O pecado vai destruindo tudo que é bom. E o pecado vai revelando tudo que é mal. Vai estimulando as pessoas a fazer tudo que é ruim, tudo que é prejudicial. E o principal que aconteceu ali foi então o desligamento da comunhão de Adão com Deus. Adão foi feito perfeito, tinha comunhão com Deus, conversava com Deus todos os dias. Mas a partir daí ele vai se esconder de Deus. Então agora ele tem medo de Deus. Ele tem medo de quê? Da santidade, da pureza de Deus. Ele tem medo porque ele sabe que ele está errado, que ele está sujo. Ele sente nojo dele mesmo. Ele sabe que agora existe uma barreira entre ele e Deus. Não existe mais a comunicação. Não existe mais a união, a paz. Então ele se sente já fora da comunhão com Deus, fora da amizade com Deus, fora do amor de Deus. Ele sabe que agora ele merece um castigo. Tópico 3, a universalidade do pecado. A Bíblia é clara ao ensinar que herdamos a natureza pecaminosa de Adão, 1 Coríntios 15, 49. Isso passou a ser conhecido como pecado original. A Bíblia não mostra como essa transmissão do pecado de Adão passou a todos os humanos, mas afirma que se trata de um fato incontestável, Romanos 5, 12 e 19. Assim as Escrituras mostram como todos nós, homens e mulheres, estamos diante de Deus. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, Romanos 3, 23. O quadro apresentado é como segue: todos se extraviaram, não há quem faça o bem, Salmos 14, de 1 a 5, Romanos 3, de 10 a 12. Por isso não há no mundo quem não peque, 1 de Reis 8, 46, Eclesiastes 7, 20. A prova incontestável da universalidade do pecado é a morte, Romanos 5, 12. Nem mesmo os salvos em Cristo estão isentos dessa lei, 1 de João 1, 8. O pecado é um princípio real e presente na vida de todas as pessoas, desde o ventre materno, Salmos 51, 5, 58, 3. A queda no Éden corrompeu toda a humanidade em todo o seu ser, corpo, alma e espírito, intelecto, emoção e vontade. Isaías 1, 5 e 6 e 2 Coríntios 7, 1. Então veja bem que quando Adão peca, a semente que gera o ser humano estava em Adão. A semente que vai gerar os seres humanos, né, através do espermatozoide, a semente. A mulher recebe essa semente e essa semente se desenvolve no seu útero e vai nascer então uma criança. Então a semente vem do homem. Quando o homem peca, então a semente do pecado, a semente maligna do pecado, entra nesse homem. E a partir daí, todos os seus descendentes vão herdar esta semente. Então aqui que nós falamos lá do ovo de águia no ninho de galinha. A semente é da águia, então vai nascer uma águia. Mas um dia ela vai voar, porque dentro dela tem uma semente de águia. Assim também o pecado. Então nós nascemos descendentes de Adão. Adão pecou, a semente maligna do pecado estava nele, e foi passando de geração em geração, de filho para filho, para filho, para filho, e foi passando. Aí todos que nasceram depois de Adão foram corrompidos pelo pecado.
nasceram com a semente maligna do pecado. Pode ver que quando nasce, ele diz que nasceu a imagem e semelhança de Adão, não nasceu a imagem e semelhança de Deus. Na genealogia você vai ver que Adão é a imagem e semelhança de Deus. Mas o filho de Adão não é a imagem e semelhança de Deus. É a imagem e semelhança de Adão. Parece com Adão, não com Deus. Não existe pecado em Deus, não existe coisa maligna em Deus. Então Adão parecia-se com Deus. Jesus, como homem, como o segundo Adão, parecia com Deus. Foi gerado pelo Espírito Santo, sem a semente maligna do pecado. Não teve o ato sexual de Maria com José, com homem nenhum. Nasceu de uma virgem. Então a semente que vinha de Adão não estava nele. Então olha só, nasceu perfeito, sem pecado. Então parecia-se com Deus. Agora, todos os que nasceram na terra, fora esses dois, também a Eva, todos então nasceram com a semente do pecado. Não são filhos de Deus, são criaturas. Não são filhos. Filho é quem se parece com o pai. Para ser filho, tem que ter o quê? O Espírito Santo. Então, todos que nascem da palavra de Deus, aí recebem o Espírito Santo. Aí sim se tornam filhos de Deus. Aí se tornam parecidos com Deus. Mas todos que têm a semente maligna vinda de Adão, não são parecidos com Deus. Olha só, não são a imagem e semelhança de Deus. A grande diferença é essa. Quando Deus olha de cima, como é que ele vê os seus filhos? Todos que têm o Espírito Santo. O que aconteceu? Morreram para a semente velha, para a vida velha. Morreram para a descendência de Adão. E nasceram de novo. Nasceram agora como filhos de Deus. Agora receberam o Espírito Santo. A semente que foi plantada neles foi a palavra de Deus. E o Espírito Santo veio morar em cada um. Aquela árvore do pecado foi cortada. A descendência de Adão foi cortada. O problema é que foi cortada do espírito, na alma, mas o corpo nosso está condenado à morte. Existe um prazo de vencimento aí. Deus limitou isso a 120 anos. Então, o corpo está condenado a morrer. E também, nós continuamos fazendo muita coisa errada depois que aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador. Continuamos cometendo alguns pecados. Temos que todo dia pedir perdão a Deus por isso. Mas a semente não está mais em nós, a árvore não está mais em nós. O problema é que nós temos saudade do passado, nosso corpo, nossa vida passada acaba desejando coisas que nós fazíamos antes e que éramos para nunca mais fazermos, nunca mais desejarmos fazer. Mas ainda temos essas tentações, ainda temos esses desejos em nosso corpo. Então nós temos que prosseguir na santificação, entregando nossa vida cada dia mais para Deus, para que o Espírito Santo possa nos usar cada dia mais, e assim nós vamos nos afastando dessas ideias, desses desejos, vamos vencendo essas coisas que vêm contra nós, que eram do passado, não pertence mais a nós, não é nosso mais. Então devemos buscar essa santificação, que é a separação total para Deus, para uso exclusivo de Deus. Parte 3, a solução para o pecado. Tópico 1, nem tudo está perdido. Tópico 2, a provisão de Deus. Tópico 1, então, nem tudo está perdido. A Bíblia narra a situação humana, descrevendo-a como mortos em ofensas e pecados. Efésios 2:1. E que o salário do pecado é a morte. Romanos 6:23. Morte significa separação. Isso começou com a queda de Adão e continuou com a sua posteridade. Isaías 59:2. Mas Deus, em sua infinita bondade e misericórdia, declara agora que nos vivificou. Efésios 2:1a. E que o dom gratuito, é a vida eterna. Romanos 6:23b. A graça está disponível para toda a raça humana. Tito 2:11. E a salvação em Jesus pode ser encontrada em todos os lugares. Atos 17:30.